Primeiramente, ministro, obrigado por nos receber aqui, nos prestigiar com a entrevista e com o seu tempo. E para que as próximas perguntas e respostas façam sentido para quem está nos assistindo, para começar, eu queria que o senhor dissesse a sua opinião sobre o que é o ser político brasileiro. O brasileiro, acho que durante muito tempo foi fundamentalmente alguém que não se sentiu representado, né? Que se sentiu alijado da política e alguém que tinha talvez até vergonha da política, né? No Brasil, política virou um sinônimo de coisas ruins, né? Virou um sinônimo de coisas né, pouco afeitas assim aos valores dos brasileiros, né? O que é uma tragédia do ponto de vista de uma sociedade, né? Porque política vem evidentemente de polis, né? Quer dizer, a cidade, a comunidade, né? Política é a discussão dos destinos da comunidade. Então, um ambiente onde a política é considerada um ofício ruim, um campo ruim do saber ou do agir, significa uma sociedade que não discute o seu destino, né? Então, eu acho que o ser político brasileiro era um ser um pouco alijado de si mesmo por causa dessa desidentificação com a política, portanto, desidentificação com o próprio Estado, mas, sobretudo, essa ausência da discussão do seu destino. E hoje o que nós vemos, acho que uma das muitas coisas positivas de todo o fenômeno que está acontecendo no Brasil, com a vitória do presidente Bolsonaro, é que as pessoas se reconectam com a política e com a discussão dos destinos da polis, né? E isso muito claramente em caso de política externa, que é a nossa área de atuação aqui, né? Eu acho que talvez fosse uma área onde esse afastamento do brasileiro em relação à política mais se manifestava. Durante muito tempo se pensava e se observava que o brasileiro não se interessava por política externa, era algo que não motivava as pessoas, e hoje motiva. Hoje voltou a motivar, com a eleição, o presidente, com as coisas que ele falou sobre política externa na campanha, e depois já desde o período de transição, com as coisas que eu, depois da minha nomeação, tentei começar a colocar de projetos nossos, e agora, sobretudo, aqui durante o nosso, depois do início do governo, com as iniciativas e as ideias que a gente está transmitindo. Voltou-se a falar de política externa, às vezes mal, né? Com críticas, muitas vezes, né, a grande imprensa criticando o que a gente faz, mas falando. Então isso é política, né? Ou seja, a inserção, né, da nossa comunidade histórica no mundo é uma coisa fundamental. Então estamos voltando a discutir isso, estamos voltando a discutir o futuro da polis, né? Então o ser político brasileiro está voltando a existir, né? Em política externa isso é muito claro, né? Claro que eu preferia que alguns comentários fossem mais positivos, talvez, mas isso não tem problema. O problema é a discussão. A gente está incomodando algumas pessoas porque a gente está colocando em discussão algo que era considerado, que não se discutia. Por quê? Porque havia esse alijamento, as pessoas não se interessam. Claro, não se interessavam por política externa, porque política externa era apresentada como uma coisa pouco relevante para as pessoas, né? A política externa entrava na discussão assim um pouco pelo lado da política comercial, numa coisa muito imediata, da questão consular, que é importante também, mas muito compartimentada. E agora está se discutindo a questão de valores, a questão dos nossos grandes relacionamentos, a nossa inserção no mundo, né? Onde se fica o Brasil diante desse debate entre nacionalismo e globalismo, etc. Então, né, a política externa voltou. No Brasil, a política voltou a ser política e a política externa voltou a ser parte disso. E no seu entendimento, isso é um traço histórico no Brasil? Desde sempre foi assim, ou em algum momento houve uma ruptura e os brasileiros passaram a se desinteressar pela polis? Não, eu acho que não é desde sempre, não. Eu acho que naquele início do século XIX, né, e tudo que leva até a independência, e no começo da vida independente do Brasil, havia, claro, dentro de uma certa elite, né, letrada, mas havia uma discussão, né? A gente olhando os documentos dessa época é uma coisa extraordinária, a profundidade do debate dentro de uma sociedade que aparentemente era tão precária do ponto de vista social, né? De desigualdade e tal. Havia um debate muito intenso, depois já, acho que no final do período do Império também, talvez no comecinho da República, depois em certos momentos
houve essa, talvez assim, né, alguns momentos mais intensos desse tipo de discussão, de política nesse sentido, né? Acho que, sobretudo no período do Império, né, um período muito pouco estudado. Eu não sou especialista também, mas assim, acho que sei o suficiente para ver que há alguma coisa ali muito mais do que normalmente se estuda em termos de riqueza do debate. Acho também toda aquela época dos anos 30, a partir do movimento modernista, né, de 22, ali, anos 30, essa rediscussão de Brasil, né, da brasilidade, né? Que nós nos acostumamos também nesse período aí desse deserto intelectual a vivermos só no presente, né? E isso também é um enorme empobrecimento do ser humano e do ser brasileiro, no caso. E eu acho que tanto Itamaraty quanto outras instituições, mas nós temos muito claramente o dever de contribuir para voltar a abrir esse poço da memória, né? E ver o que tem ali e trazer água do fundo desse poço. Nossa atividade não faz sentido sem essa dimensão histórica. Nós fazemos parte de uma aventura, né? Então hoje é um pouco como se você, né, tivesse um romance que você começa na página 460, né? Não, você tem que ver tudo para conhecer os personagens, para conhecer, aí você começa a entender, né? E não ver isso é um desperdício gigantesco, porque as coisas ficam mais vivas, as coisas ficam mais interessantes quando tem essa dimensão. Então, realmente, eu procurei trazer essa ideia da Aletheia para o Itamaraty, né? E também usando a ideia do Ministério do Tempo, né? Que nós temos que ser um Ministério do Tempo, que inclusive no seriado, aquela imagem do poço, onde a pessoa desce e tem várias portas em diferentes épocas, né? Sem isso, claro, você pode fazer uma certa política externa, né? Pode, né, fazer um acordo aqui, outro ali, mas é algo muito pobre, né? É algo muito pobre e as coisas têm que fazer sentido podem fazer sentido dentro de uma história, de uma aventura, ficam mais interessantes, você se engaja, né? Eu quero passar um pouco essa imagem para as pessoas aqui do Itamaraty, que as coisas ficam mais vivas, você vai trabalhar com mais eficiência também, mas com mais prazer, se você vê que você é parte de um romance, de uma aventura, né? Outra coisa é tentar pensar a realidade como um todo, né? E não a compartimentação da realidade, que é uma tendência de toda a pós-modernidade, tudo que no fundo vem acho que desde os anos 60, né? E que é a compartimentação. Então dizer, não, isso aqui é comércio, isso aqui é política, isso aqui é tecnologia, isso aqui é direitos humanos, aquilo lá. E isso, claro, é útil, mas a realidade é um todo, né? Eu acredito muito nisso. E procurar ver as conexões, fazer as analogias, né? Pensar filosoficamente no sentido de perguntar, né? Perguntar para a realidade e ouvir a resposta, saber ouvir, não achar que a gente já sabe, né? Atitude filosófica fundamental, não achar que você já sabe, e se questionar a si mesmo, né? E se questionar dentro desse conceito de uma realidade integral, onde também a política externa não é algo isolado, a política externa é parte da vida social, porque o país está no mundo e cada vez mais, evidentemente, isso é decisivo, né? E uma terceira coisa é não ter medo, né? Eu acho que existe muito medo. As pessoas hoje estão nascendo com medo. Isso é plantado, acho que muito pela mídia, né? Pela grande mídia, não pela mídia alternativa, que é tão importante por isso. Qualquer coisa que você vai dizer, vão te chamar de alguma coisa, né? Qualquer coisa que você disser está fora do mainstream, vão começar a dizer que você é maluco, que você é, né? Então, claro, isso vai implantando medo na cabeça das pessoas, né? E aqui o medo paralisa, o medo limita, né? Então eu faço muito esse esforço para que as pessoas não tenham medo de falar e de pensar, basicamente isso. Existe algum país que o senhor tem como case e gostaria que nós entendêssemos melhor a sua história ou a sua própria política diplomática e aprendêssemos com isso? Olha, certamente. Por exemplo, um país que tem uma história riquíssima e que a gente conhece pouco são os Estados Unidos, né? Eu tive a possibilidade de morar lá e sempre me interessei muito por história americana, mas depois de viver isso, quer dizer, muitas das referências que a gente precisa, que enriquecem a nossa percepção de hoje,
você pode enriquecer muito com o conhecimento da história americana, que tem momentos tão únicos, né? Como a Guerra Civil Americana, por exemplo, como todo o processo ali dos anos 30 e 40, o New Deal, depois o pós-guerra, enfim. As correntes intelectuais e políticas americanas, porque os Estados Unidos é isso, né? Eu acho que assim como nós temos o potencial de ser, é um país onde a história está viva, né? Acho que diferente da percepção que se tem na Europa. Acho que a Europa, a história está renascendo, mas acho que assim, no período também desses últimos 30 anos, nos países europeus, grandes centros de civilização, meio que a história morreu, né? E as pessoas deixaram de pensar política também, um pouco como no Brasil, deixaram de se conectar com o seu passado. Nos Estados Unidos isso nunca aconteceu. Mas as pessoas vivem a história, vivem a sua aventura nacional de uma maneira muito presente. O debate político americano é extremamente vívido e rico. As pessoas estão sempre citando também exemplos do século XIX, de Roosevelt, etc., etc., né? Conhecendo, explorando a história pelo ensinamento, pelo exemplo, pela inspiração, como eu dizia. Então, eu acho que a gente tem que... Eu acho que o Brasil pode também ser isso, esse país de uma história viva, onde as pessoas, né, se conectam. Isso nos Estados Unidos é muito frequente, né? Tal coisa, como dizia o Calvin Coolidge lá nos anos 20, né? A gente é muito raro, é raro você ver assim, né, alguém citar um político do passado e lá, e tem um cabedal desde o século XIX enorme de referências, né? Que poderia e deveria ser usado, né? Eu acho que é interessante então comparar, né, enfim, dentro da nossa esfera ocidental, comparar Estados Unidos com a Europa, porque a Europa, com toda né, aquela sensação de superioridade cultural que eles têm em relação aos Estados Unidos, e muito mais a nós, eles durante muito tempo estavam jogando fora esse patrimônio histórico e vivendo numa coisa muito encaixotada no presente, um presente muito limitado. E hoje, quer dizer, vários países europeus estão tentando recuperar isso, né? Essa questão, o ser político europeu está renascendo também, não só no Brasil. A gente vê isso na Itália, a gente vê isso na Polônia, na Hungria, na Áustria, na Espanha, agora, e em toda parte, mas esses são os países onde talvez a coisa esteja mais presente, né? E isso, então, eu acho que é interessante olhar para esses países e notar como essa reconexão das pessoas com a sua realidade. Por que é a realidade política também? É a impressão de que você pode influir no seu destino, né? Foi nos dado aqui, em muitos países, também durante esse período recente, a ideia de que você não pode influir porque está tudo construído, está tudo dado, vai ser assim. O máximo que você pode discutir é se a taxa de juros vai ser um pouco mais alta ou um pouco mais baixa, discutir se algum detalhe de política de privatização ou não. Mas não é isso só, quer dizer, é isso também, mas não é isso só. E durante muito tempo falaram, não pode discutir nada. E agora essa rediscussão vem junto com a recuperação do passado histórico, a recuperação dos heróis, a recuperação Herói é um conceito extraordinário que se perdeu, né? Entre tantos outros. E eles estão se reconectando com isso de maneira muito interessante. Então, acho que é importante olhar para lá nesse sentido. A Europa, acho que é um caso interessante de sociedades que estavam completamente adormecidas do ponto de vista histórico e político e que estão renascendo. Cada vez mais podem olhar para o Brasil como também algo que espelha eles de certa maneira. Mas, no nosso caso, certamente. Então, é um espelho que alguém quebrou, em algum momento resolveu quebrar, nós estamos recompondo aí esse espelho. Então, a recuperação de uma identidade, acho que tem tudo a ver com esse olhar. Para outros países também, mas os Estados Unidos é um caso especial nessa questão da identificação e do espelhamento. Então, a aproximação com eles e a aproximação conosco mesmo, no fundo, são parte do mesmo fenômeno. Agora há pouco ainda o senhor comentou sobre o nacionalismo ter ganho uma acepção negativa na sociedade. Em um artigo recente, o senhor também colocou que o Bolsonaro seria o primeiro presidente verdadeiramente nacionalista nos últimos 100 anos. Gostaria que o senhor explicasse o porquê e qual o entendimento que faz da palavra. Eu acho que o nacionalismo, nesse sentido mais profundo que acho que deve ser dado,
a concepção da nação no seu sentido, inclusive, etimológico, né? Nação como uma comunidade de nascimento. Quer dizer, não é dizer que todo mundo tenha que ter nascido ali, mas dizer que você tem um corpo, né, de pessoas que estão unidas no tempo também, né? Tem a questão das gerações, né? Então não são só indivíduos que estão por acaso num determinado espaço físico. São pessoas que estão ali, que convivem, cujos ancestrais conviveram ali. Claro que você tem imigração e tudo, mas você tem que ter um certo núcleo que faça sentido para que você possa falar de nação. E nacionalismo é reconceber a sociedade como nação, né? E não simplesmente como uma coleção de indivíduos. E também não simplesmente como indivíduos unidos pelo Estado, né? Porque hoje é muito isso, né? A concepção de país pós-nacional, ou de comunidade pós-nacional, com a qual, não é que eu não concorde, ela existe, né? Mas que eu acho que é muito deletéria para a vida humana, essa concepção de que você tem indivíduos que por acaso estão ali, né? E o que assegura a coesão deles é o Estado, né? A meu ver, não deve ser assim. A meu ver, a coesão tem que ser dada pela nacionalidade, ou seja, o fato de que isso faz parte de um processo histórico que vem, né, do fundo do tempo e que atravessa as gerações, e onde as pessoas têm algo em comum que vai além do fato de pertencerem até a palavra pertencerem é curiosa, né? Pertencerem ao Estado, porque ninguém deveria achar que pertence ao Estado, deveria ser o contrário, né? Então, eu acho que essa concepção do que deve ser a sociedade que é o cerne do nacionalismo, né? Outra coisa que meu pai falava muito, que a sociedade ela não deveria funcionar baseada nas leis, ela deveria funcionar baseada na confiança, né? As leis, claro, são fundamentais, mas as leis elas existem para o caso excepcional, para disciplinar ali a sociedade, né? Mas você não pode ter leis para dizer como é que tudo que as pessoas têm que se relacionar, né? É preciso que haja uma confiança entre as pessoas para elas saberem que, bom, a lei, claro, se alguém, né, quebra, digamos, essa confiança, aí se aplica a lei, né? Mas o que acontece com a fragmentação social dessa pós-modernidade? As sociedades deixam de funcionar baseadas na confiança, porque as pessoas, cada vez, por uma programação consciente, eu acho, de certas forças aí, as pessoas já não sentem que tem muito em comum, que não tem confiança umas pelas outras, e aí você quer apelar para o Estado. E aí fica só a lei, né? Fica só a lei como a interconexão entre as pessoas. As pessoas não deveriam se conectar umas com as outras baseadas na lei, deveriam se conectar baseadas em toda uma série de afinidades que só a nação orgânica pode proporcionar. Então isso acho que é a visão de nacionalismo, quer dizer, é o anseio, que eu acho que é natural no ser humano, natural, nação, né? Mesma raiz, nação, acho que é uma coisa natural do ser humano. É o anseio de viver numa comunidade orgânica e não simplesmente num lugar que seja uma coleção de indivíduos. Creio que o receio com o termo, principalmente, vem pela associação da palavra nacionalista com os regimes totalitários do século XX. Então, qual a diferença que o senhor traça desse nacionalismo que estamos conversando aqui para os do regime italiano, alemão e até da Rússia, que teve uma forte proposta apresentada como nacionalista também? Eu acho que esses regimes totalitários, eles, no fundo, apelaram para uma força muito profunda, que é a força do sentimento nacional, né, para chegarem ao poder e se manterem no poder, e distorceram esse sentimento, né? Eles, de certa forma, sequestraram esse sentimento, coisa que eu falo muito, né, que é muita tendência da esquerda, né? Ela pega uma coisa boa, sequestra e perverte, transforma numa coisa ruim, que acho que é mais ou menos o que aconteceu sempre com esses regimes totalitários, né? Por isso que eu digo também que, quer dizer, isso tem a ver com o que eu digo, que fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda, né? É a mesma lógica que preside. Enfim, e isso realmente deu um mau nome ao nacionalismo, né? E aí, claro, como o repúdio evidente e que tem que haver a esses totalitarismos, as pessoas jogaram fora tudo, né? E jogaram fora o nacionalismo, né? Essa é uma parte da grande tragédia, né? Não fazer não ter, a nossa cultura desde o pós-guerra não ter desassociado a ideia de nação
dos totalitarismos tão trágicos aí da metade do século XX. Então, o nosso esforço hoje, acho que o esforço talvez de outros países, mas nosso certamente é mostrar que você pode ter um nacionalismo democrático. Estou certo de que podemos ter, porque isso também acho que é o que é natural, porque essa sociedade orgânica e coesa que o nacionalismo prega, ela é naturalmente democrática, porque é uma democracia que não é imposta, é uma democracia que vem de baixo para cima. Um povo que gosta de estar junto, de viver junto, ele vai ser naturalmente um povo democrático, né? Por isso que também o conceito lá atrás de polis tem a ver com o nascimento da democracia. Enfim, então é isso. Acho que é preciso recuperar o nacionalismo dessa associação perversa com os regimes totalitários. Eu queria saber como o senhor enxerga o Brasil no mundo, ou melhor, como o mundo enxerga o Brasil. O que o Brasil significa no mapa de todo o globo? Qual é a sua visão? Olha, eu estou me dando conta que eu já devia saber, né? A gente já intuía, mas nesse período muito intenso que a gente está vivendo aqui nesse início de governo, eu me dou conta como o Brasil conta no mundo. É impressionante. Coisa que a gente abstratamente podia imaginar, mas que muita gente já não acreditava, né? Em todos os contatos que eu tenho feito, eu tenho visto como há uma expectativa enorme pelo que o Brasil vai dizer a partir de agora, pelo que o Brasil vai fazer. Uma expectativa enorme que nós coloquemos o nosso peso a favor, por exemplo, da democracia na Venezuela, por exemplo, a favor, em todas as áreas, por exemplo, a favor de uma nova, de uma revisão da OMC, por exemplo, de uma reforma da maneira de atuar da OMC, quer dizer, para dar exemplo de áreas completamente diferentes, mas sempre, né, na hora do Brasil, o que o Brasil vai fazer? Nós vivemos um período onde nós não nos dávamos conta do nosso peso, né? Onde achávamos que o Brasil não tinha capacidade de influenciar, então era só no máximo copiar um pouco, né, fazer certas variações aí nas posições globais e no máximo isso, né? Então o mundo vê o Brasil com uma importância gigantesca, né? Inclusive, e acho que isso tem a ver com críticas que se fazem ao governo Bolsonaro em certos países europeus, na imprensa, de maneira totalmente deturpada, mas que partem de uma percepção do peso do Brasil. Porque estão vendo que o Brasil está colocando o seu peso a favor de coisas que eles não gostam, né? A favor da nação, a favor, né, de valores que no caso, a esquerda europeia detesta, né? Então, por isso que, né, o governo Bolsonaro aparece de maneira tão negativa em tantos órgãos da imprensa europeia, porque eles estão assustados, porque o Brasil assusta, né? O Brasil chega lá, o Brasil fala muito mais grosso do que a gente imagina que fala, né? Será que a gente tem condições de influir? A gente tem condições. Na nossa região, evidentemente, né? Mas fora da nossa região também, contatos em relação ao Oriente Médio, ao que está acontecendo na própria Europa, na Ásia, enfim, em toda parte. Um termo que surgiu no debate público a partir de alguns influenciadores americanos e aqui no Brasil através do professor Olavo de Carvalho é globalismo. A denúncia do que seria o globalismo, que basicamente se resume em agentes de representação notável com interesses de organizar órgãos supranacionais que intentassem um governo global. O senhor concorda com essa interpretação? O que o senhor entende por isso e que agentes são esses? Eu acho que isso é parte do globalismo. Eu acho que essa maneira de ver o globalismo ela é um pouco, ela leva para algo um pouco limitado, quer dizer, de ver o globalismo apenas como a tentativa de criação de instituições globais ou de usar as instituições globais para influenciar nos países. Isso é parte da coisa. Eu acho que o mais grave, digamos, do globalismo é na mente e no pensamento, né? Eu acho que o globalismo ele é perigoso porque ele é sobretudo um sistema de pensamento ou de antipensamento, né? Eu vejo o globalismo muito como o processo pelo qual a ideologia marxista, a partir do começo dos anos 90, sobretudo a partir mais ou menos do ano 2000, ela penetra na globalização econômica e faz dela o veículo da sua propagação. E então, justamente através da globalização, começa a entrar com a sua agenda em temas como ideologia de gênero, em temas como o ambientalismo distorcido e outros, e começa, sobretudo, a controlar o discurso, né? A
controlar o discurso, a dizer o que você pode dizer e o que você não pode dizer. E cada vez o que você pode dizer é menos, ocupa um menor espaço. Então, eu vejo mais o globalismo assim, aquela ideia de que né, o marxismo descobriu que ele não precisa controlar os meios de produção econômica quando ele pode controlar os meios de produção de ideias, né? Então, que é o que vinha acontecendo. E é através desse controle das ideias que essa corrente começa a capturar instituições e começa, a partir dessas instituições, tentar né, agir para diminuir justamente as identidades nacionais e as identidades pessoais também, né? Porque, no fundo, é isso. Parte do problema só é a diluição das identidades nacionais. O fundamental é a diluição da própria identidade do indivíduo, do ser humano, né? E o achatamento do ser humano, que, a meu ver, é o projeto marxista. Por isso que é o problema, né? Então, não é questão de dominação mundial, assim, porque quer que a ONU domine, não é isso. Eu acho que não é isso, né? A utilização de todos os instrumentos para a diluição da nação e para o achatamento do ser humano. Isso é que eu acho que é realmente o grave do globalismo, né? É claro que a palavra globalismo remete a essa questão dos organismos multilaterais, mas eu acho que isso é um instrumento, né? É um instrumento. A ordem globalista, por isso que as pessoas perguntam onde é que está o globalismo. Claro, ele não está em um lugar, porque ele é um sistema. Ele é um sistema, como eu digo, de antipensamento, que meio que começou a se replicar sozinho na cabeça das pessoas. É por isso que eu acho que ele é tão difícil também, porque se fosse uma instituição, né, aqui Central Mundial do Globalismo, você vai lá e você toma, né, ou tenta tomar. Mas o problema é que é como se fosse um vírus de computador que se espalhou na cabeça das pessoas. Como eu digo, a gente vê o globalismo, eu enxergo o globalismo como né, o pensamento marxista capturando a globalização, né? Então, nossa ideia é libertar a globalização dessa captura, né? Globalização é uma coisa extraordinária que permite tanta coisa, permite, né, uma interação super democrática entre as pessoas, né? E isso tem que ser preservado graças à abertura de mercados, à abertura de conexões de toda a ordem. Então, o que é preciso eu digo assim, né, o que aconteceu é que o marxismo sentou na cadeira de piloto da globalização. É tirar daí. E nós vamos sentar na cadeira de piloto, né? Essa que é o que a gente precisa fazer. Eu digo assim, né, quem tenta representar essa linha que vê, né, o ser humano com uma dimensão, né, mais rica, eu acho que sim, vê a nação como algo que tem que ser uma comunidade orgânica, etc., né? Então, nada contra a globalização, absolutamente, ao contrário, né? Ao contrário, é libertar a globalização para que ela volte a servir, para que ela sirva ao ser humano, né? Então, isso tem a ver, evidentemente, no caso do Brasil, muito claramente, né? Precisamos da economia liberal, precisamos da abertura econômica, porque uma economia fechada, sufocada e sufocante foi parte do projeto de um país sufocado, de um país que deixava de ser nação. Então, eu acho que isso é fundamental. Acho que a esperança para nós, para o mundo, é a conexão de um pensamento nacionalista, conservador, na base, com uma economia liberal aberta, né? Essa é uma filosofia né, humanista, liberal, e que tem lugar também para a fé, que essa filosofia, essa visão de mundo, esteja no comando da globalização, né? E permita que a globalização seja algo para ampliar os horizontes do ser humano. Então, nós temos que quebrar o amálgama marxista-liberal, que é o globalismo, né? E transformar isso num amálgama conservador-liberal. Essa é a grande tarefa. É interessante notar na sociedade o desaparecimento e surgimento de determinadas palavras. Sim. Nos anos 90 foi sumindo a palavra moral e dando espaço à ética. E agora eu vejo que palavras que têm aparecido bastante no debate são verdade e realidade. Eu queria que o senhor expusesse um pouco sua interpretação do que está por trás dessas palavras, que é tão usada pelo senhor e outras pessoas que têm feito o pensamento contemporâneo. Ótimo.
E acho que isso tem a ver com algo que eu procuro estudar muito e que tem muito a ver, a meu ver, com esse debate que a gente está tendo aqui, que é a questão nominalismo versus realismo, né? Eu acho que o projeto, esse globalista, é, em grande parte, um projeto nominalista, que, e aqui estou usando esses termos de uma maneira um pouco diferente da que é usada na filosofia medieval, mas, enfim, nominalismo no sentido de pegar as palavras e isolá-las justamente da realidade, né? E transformá-las em instrumentos de dominação, no fundo é isso, né? Então, pegar um conceito que eu, né, questiono muito, por exemplo, tolerância, né? Que em si mesmo, quando você pega a tolerância, né? O que é tolerância? Tolerância é você, né, diante de uma determinada realidade negativa, você faz uma avaliação de valor e fala, não, eu posso tolerar essa realidade em nome de um bem maior, digamos, né? Então, isso que é tolerar, né? Tolerar, então, durante um certo tempo, você convive com uma determinada coisa negativa porque tem um contexto onde isso é necessário para um resultado positivo, digamos, um pouco isso, né? Isso é o realismo, ao meu ver. É você ter o diálogo entre a palavra e a realidade. Nominalismo é o quê? Pegar a palavra tolerância e transformá-la em algo absoluto, né? Então, você tem né, uma realidade de crime, por exemplo. Não, você tem que mostrar tolerância com o criminoso, né? Ou você tem uma realidade onde determinado qualquer conflito, se essa ideologia aí quer defender um dos lados, não, você tem que ter tolerância, você tem que, né, e deixou de ser, né, e isso para dar um exemplo de palavras que deixam de dialogar com a realidade, né? Então, parte do nosso esforço é isso, de trazer de volta porque o pensamento humano é isso, precisa da linguagem, mas precisa da realidade, né? E essa coisa do achatamento do ser humano tem a ver com o nominalismo, que é você, né, isolar as palavras passam a ser coisas que estão no ar e que se chocam, assim, e que vivem num éter onde nada faz sentido, né? Então, acho que é por isso que o conceito de realidade precisa voltar ao conceito de verdade, porque verdade também é isso, né? No fundo, é o diálogo entre a linguagem e a não linguagem, digamos. Então, eu acho que é absolutamente essencial tentar ter essa visão realista nesse sentido, né? Nesse sentido de realismo, que não é também o absolutismo da realidade concreta. Você precisa ter a linguagem e o pensamento humano questionando isso, né? Questionando isso. Mas hoje você realmente tem, né, toda uma série de correntes aí que vivem no mundo puramente de palavras, né? Querem simplesmente de jogos de palavras, né? Por isso que eu não gosto de Wittgenstein, por exemplo, que eu já falei num artigo meu, né? Wittgenstein é muito isso, do jogo de tudo, para ele tudo é jogo de palavras. Estou exagerando, né? Um pensamento muito rico, mas né, ele vê a realidade como um jogo de palavras, né? E acho que um pouco por isso uma das fontes desse nominalismo atual é Wittgenstein. Mas enfim.